Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar a falar sobre Grécia, porém, a gente vai falar de um outro período da história grega. A gente vai falar do período em que a democracia se instala, a democracia se torna aí, algo muito importante na forma de governo do povo grego, da história da Grécia Antiga, até a conquista macedônica, tá bom? E aí, como eu fiz com vocês nos outros vídeos, eu vou dividir também para não ficar muita coisa, certo? Bom, a gente começa então falando sobre o período clássico, que é essa primeira parte que nós vamos falar, nós chamamos de período clássico, ou também o século de ouro ateniense. Tá? E aí, conforme a gente for conversando, vocês vão entender o porquê que esse período também ficou conhecido como período do século de ouro ateniense. Esse período ele vai do ano 500 a.C. até o ano 338, tá? Então, como a gente está falando de antiguidade, tudo aqui é AC, é antes de Cristo, certo? Esse período clássico da Grécia Antiga, ele foi um período em que você teve a consolidação das duas polis mais importantes, acabaram se tornando as mais importantes, que foram Atenas e Esparta. E nós vimos isso nos outros vídeos, né? Essa força, a maneira como os atenienses, os espartanos tiveram esse desenvolvimento. E também, se você lembra, acredito que sim, Atenas e Esparta eram completamente diferentes. Organização política, social, cultural eram completamente diferentes. Só que em momentos distintos, né, em alguns momentos, elas chegaram à hegemonia na Grécia Antiga. Nessa fase também, muitos conflitos marcaram esse período, o período clássico, muitas guerras que aconteceram nesse período. E muitas delas também vão levar à expansão do território grego, ao crescimento do território grego. E aí a gente destaca aqui, né, para vocês, as guerras médicas e a guerra do Peloponeso entre Atenas e Esparta, tá? Além disso, também na história vão acontecer outras disputas internas que vão facilitar as invasões macedônicas, dando origem a um período da história grega que nós chamamos de período helenístico ou período helênico, tá? Em alguns lugares vocês vão encontrar como período helenístico, outros como período helênico. O período helênico ele foi uma época da história grega que ficou marcada pelo apogeu cultural, pelo apogeu artístico, também a dominação da Macedônia, tá? Quando a Macedônia domina ali a Grécia. E aí eu destaco para vocês a grande organização é, estratégica, militar de Alexandre, que vai ficar conhecido como Alexandre Magno, Alexandre o Grande. Ele, né, esse período todo, ele vai do século 4 a.C. até o século 2 a.C. Mais para o final a gente vai falar sobre Alexandre. E Alexandre realmente, ele recebeu esse nome de o grande Alexandre Magno porque ele realmente fez coisas grandiosas. Foi um governo não muito longo, e a gente, mais para o final a gente vai entender por que não durou tanto tempo assim, né? Porque ele se tornou jovem, né? Jovem, ele se tornou esse cara, né, grandioso, mas mais pra gente vai entender o porquê que não durou tanto tempo assim, né? Mas vamos então continuar. A história da Grécia, né, sempre tem muita coisa bacana pra gente falar. É muita coisa mesmo. E eu particularmente eu sou muito suspeita, porque eu gosto muito, é um período da história que eu gosto demais, demais, demais. Bom, o período clássico, ele também vai ficar conhecido como fase da hegemonia das polis gregas, tá? Por quê? A gente vai ter como fator inicial, né, como ponto principal, a cidade de Atenas, que ela atravessava assim, um momento político e econômico bem estável. Então Atenas estava bem, né? Estava bem. O comércio que era todo voltado para produção, para venda de vinho, de azeite, ele tinha se fortalecido, tá? E ficou assim, foi dinamizando, foi ficando dinâmico, foi financiando também. E isso acabou ajudando, né? Esse fortalecimento do comércio em Atenas acabou ajudando bastante o crescimento e o fortalecimento tanto das estruturas políticas, né, dos grupos políticos, como também das estruturas militares. Então, uma coisa acabou desencadeando o crescimento de outros grupos, de outros ramos dentro da história da Grécia no período clássico.
Isso é bom, professora? Sim, é bom, né? Eu vejo como uma coisa boa, porque você consegue, né, com um fator, né, um ponto, o desenvolvimento daquilo ali, você vai tendo crescimento, desenvolvimento de outros grupos também. Uma boa distribuição da renda, né, uma boa administração, né, que está crescendo de um lado e ajuda a crescer os outros, isso é positivo, né? Coisas que, né, essa galera da antiguidade, mesmo, né, sem tanta tecnologia, sem tanta coisa, mas usavam muito bem a sua cachola, né, e sabiam muito bem administrar, organizar, enfim. Tem muito que a gente, né, que a gente aprender com essa galera da antiguidade. Muito, muito, muito mesmo. Então, ao mesmo tempo, né, a política se consolidava em Atenas e tentava também superar esses conflitos internos que aconteceram, como eu falei agora há pouco para vocês, porque eram disputas entre os eupátridas e o povo, tá? O resultado, então, foi o surgimento aí do grupo que nós chamamos de legisladores, que tinham como objetivo acalmar essas tensões essas tensões internas que estavam acontecendo em Atenas. E entre esses legisladores, o que foi assim decisivo foi o cara que veio, né, arrebentando com tudo, que botou um ponto final nessa história, foi o Clístenes. O Clístenes ele foi decisivo porque ele deu início à transição política que levou então ao surgimento da democracia. E aí, com a democracia na Grécia Antiga, que no caso em Atenas, que a gente está falando, a gente vai ter uma mudança também assim, radical, muito grande na estrutura política e que vai mudar, né, a vida das pessoas. E, professora, essa democracia que você está falando é o que a gente conhece, que a gente tem aqui, que a gente, no Brasil, enfim, em outros lugares do mundo, sim. Essa ideia de democracia, o conceito de democracia surgiu na Grécia Antiga. A gente vai ver também outras coisas, outras contribuições, outras heranças que os gregos criaram, desenvolveram e que nós utilizamos. Quando eu falo nós, não só brasileiros, né? O mundo inteiro. Então tem a democracia. Vou dar mais um exemplo para vocês, que é uma coisa assim que movimenta o mundo inteiro também, que nós tivemos aqui alguns anos atrás as Olimpíadas, né? Acredito que você saiba, se não sabia, está sabendo agora. As Olimpíadas também foi uma criação, foi uma herança, né, que surgiu na Grécia Antiga e que a gente tem até hoje, né? As Olimpíadas são jogos mundiais, né, que movimentam o mundo inteiro. E alguns anos, em 2016, o Brasil, né, o Rio de Janeiro, recebeu esses jogos. Claro, naquela época tinha todo um conceito, nas Olimpíadas tinha um foco, tinha um objetivo. Já na nossa atualidade é um outro objetivo, mas a gente deixa para falar melhor sobre isso quando a gente entrar nessa parte, tá bom? Para a gente não perder o nosso pensamento. Bom, então, no auge da democracia, né, já a democracia como estruturada, né, a forma política lá bonitinha, dentro de Atenas, o auge da democracia a gente vai ter com Péricles. Não é o Péricles, cantor, tá? Que foi do Exaltação, nada a ver não, tá, gente? Então, Péricles, ele também vai ser um... A gente pode falar assim que ele foi um reformador, tá? É uma maneira também de chamar Péricles. Ele foi um reformador. Então, o auge da democracia vai ser com Péricles. Ele vai governar de 461 a.C. até 429, tá? Devido ao bom governo que ele realizou, essa fase vai ficar conhecida como século de ouro, tá? Então foi um período clássico que teve como destaque a atuação do Péricles em Atenas, quando a cidade grega, no caso, quando Atenas, ela teve um grande desenvolvimento urbano, econômico, político, artístico. Então foi assim um boom super, hiper, mega positivo para o povo de Atenas, tá? Com o Péricles. As medidas que ele tomou enquanto governante, enquanto reformador, tá? Não vamos esquecer essa palavra, enquanto reformador, foram decisivos não só para acabar com aqueles conflitos internos entre os eupátridas e o povo, mas também para conduzir Atenas a um momento assim grandioso, principalmente no crescimento econômico, tá? E no início, Péricles ele estabeleceu alguns princípios atenienses que todo cidadão deveria cumprir, tá? Podemos falar assim como se fossem, né, regras que os cidadãos atenienses deveriam cumprir. E que regras foram essas? Da primeira, o princípio da isonomia.
Isonomia. Professora, que palavra estranha, nunca ouvi falar na minha vida. O que é isso? O princípio de isonomia dizia o seguinte: todo cidadão ateniense, ele passou, a partir desse momento, né, ele passou a ter os mesmos direitos políticos e sociais, ou seja, estavam sujeitos às mesmas leis e normas. Porque até então era assim, você tinha leis para os eupátridas, né, que beneficiavam, que protegiam os eupátridas. Para o povo eram outras leis, ok? Então com Péricles não. São as mesmas leis para todos, os mesmos direitos para todos, políticos e sociais, tá? Aqui no caso, os mesmos direitos políticos e sociais. Depois, né, ele também vai criar, depois não, perdão, dentro desse contexto ele vai criar o princípio da isegoria. Isegoria. Esse princípio, ele já explicava, ele já abordava sobre a igualdade de opinião nas assembleias, tá? Segundo esse princípio, todos os cidadãos atenienses usavam da palavra sem que sofressem qualquer tipo de repressão. Porque até então também só quem tinha, né, o poder, a voz, a vez para falar alguma coisa, era a camada mais rica, mais desenvolvida. A população, né, os pobres, não tinham chance alguma, tá? Temos também o princípio da isocracia. Professora, cada palavrinha que você tá falando aí hoje, hein? Gente, a antiguidade tem essas coisas assim, tá? Então, o princípio da isocracia. Esse princípio já era o seguinte, ele determinava a igualdade entre os cidadãos em relação às decisões políticas também nas assembleias, tá? E cada participante da assembleia tinha o seu voto garantido igual. Então, todo participante da assembleia ele tinha direito ao seu voto. Então, tinha também direito a expor o seu pensamento. Então, o que a gente pode falar? Que veio aí uma onda de igualdade, né? Que ele igualou, não importa se é o pátria, se é do povo, se é isso, se é aquilo, são todos iguais, tá? E a democracia tem muito desse conceito, né? Podemos falar assim. Por exemplo, esse ano são anos de eleições no Brasil para a questão de prefeitos e vereadores, certo? Então, a gente pode falar que tem essa questão da democracia porque a população vai até as urnas, vota, né, escolhe lá o seu candidato, a sua candidata, vota, e o voto da maioria é o que prevalece. Então, aquele candidato, aquela candidata que recebeu o voto da maioria, isso é democracia. Você tem o direito de votar, de escolher o seu candidato, a sua candidata, e é a maioria quem vai decidir, certo? Então, tem essa coisa, né? A democracia também traz esse conceito, né? Essa ideia pra gente, tá? Muito bem. Vamos, então, continuar. Bom, além dessas decisões políticas que Péricles trouxe, que acabaram com todas as diferenças que haviam entre os eupátridas e o povo, que eu falei para você, então igualou a todos, todos são iguais, né? Ele também vai estabelecer as assembleias como as estruturas mais fortes de Atenas, tá? Toda decisão seria tomada na Assembleia. Qualquer decisão política, social, toda, apenas na Assembleia. Por quê? Era nessa Assembleia que todos os cidadãos atenienses tinham a sua voz, a sua vez, o seu direito de falar, seu direito de dar o seu voto. Então, é isso aí, né? Porque qual era a ideia dele? Impedir que as classes sociais ricas dominassem as ações, que as classes ricas elas dominassem as decisões. Porque até então os ricos, a vontade deles era que prevalecia. E indo todo mundo para a Assembleia, não, olha só, vai todo mundo votar. Agora, se por exemplo, tá lá na Assembleia, todos são iguais, como eu falei para vocês, é o voto da maioria. Então, o voto da maioria que acaba decidindo as decisões, tá? Então, mas a ideia dele era essa, jogar para a Assembleia essas decisões para que as camadas ricas não pudessem dominar, né, não pudessem definir, né, o que até então, continuar aquela prática que eles já faziam, né? Então, essa ideia do Péricles foi muito positiva, né? Então, essa coisa da igualdade. Eu quero bater muito nessa tecla, nessa questão da igualdade, tá? As decisões, então, tomadas, né, que foram definidas ali, elas teriam, então, que ser cumpridas pelos arcontes e eram registradas pelos escrituários. Quem eram os escrituários? Eram os escravos que faziam as atas dessas assembleias. Né? Algumas reuniões de empresas, enfim, normalmente o pessoal tem uma ata de reunião, porque ali
Não sei se você já viu falar sobre isso, né? Reunião de escolas também, né? Direção com professores, enfim, costuma ter isso. Uma ata de reunião em que ali, resumidamente, né? Cria-se um texto resumido falando de tudo que foi abordado naquela reunião, no caso ali na assembleia, né? E no final, normalmente, as pessoas que estão presentes, elas assinam, né? Para falar que estão de acordo, né? Que elas participaram e tudo mais. Então, esses escravos, esses escrituários, né? Eles então tinham essa função de, né? Nessas atas ali, fazer aquele resuminho lá da reunião e tal, nas assembleias, acontecendo nas assembleias, tá? Bom, é, aí tem um porém. Sempre tem um porém, né? Sempre tem um porém. Embora houvesse essa igualdade entre os cidadãos, né, que formavam as classes sociais, isso não era uma democracia de fato, tá? Por quê? Ainda tinha alguns grupos, né, da partes da camada populacional que não tinham direito à participação na Assembleia, enfim, não foram abraçados por isso aí. Que grupos eram esses? Obviamente, os escravos, os estrangeiros, as crianças e as mulheres, tá? Mas professor, você pode até falar assim, mas criança não vai entender dessas coisas e tal. Pode até passar. Mas as mulheres, né, por exemplo. Então, escravos, crianças, estrangeiros e mulheres não estavam aí, né? Estavam excluídos dessa coisa toda da democracia, tá? Então, aí não era uma democracia total, digamos assim, né? Porque nem todo o povo estava, né, era abraçado aí, digamos, por esse novo movimento, tá? Bom, vamos continuar então. E aí no período clássico teve mais alguma coisa, professora? Sim, teve sim, tá? No período clássico a gente vai ter alguns conflitos, né? Algumas guerras, alguns conflitos que vão acontecer na Grécia. Esses conflitos, essas guerras, são frutos de processos históricos incluídos em relações interpessoais, em relações coletivas, tá? Esses conflitos, eles influenciaram e determinaram mudanças no campo da política, no campo da economia grega, chegando ao ponto de acirrarem é, as diferenças entre as polis, tipo assim, entre Atenas e Esparta, por exemplo, tá? Deixando uma porta aberta para que outras civilizações ameaçassem o povo grego, como aconteceu com a invasão macedônica, tá? Aconteceu com a invasão macedônica. Bom, então, o crescimento que vai acontecer, o crescimento político e econômico nas polis, principalmente em Atenas e Esparta, tá? Quando a gente fala aqui de polis, quando eu falo de polis para vocês, eu tô falando de todas. Mas a gente acaba, né, eu acabo fazendo menção, me referindo um pouco a Atenas e Esparta, porque foram as que mais se destacaram. Tá? Isso aí é inegável, não tem muito que a gente, como a gente não dá esse destaque, né, essa coisa toda para Atenas e para Esparta. Então, esse crescimento que aconteceu, econômico, político, social, principalmente em Atenas e Esparta, mas nas outras polis também, foi decisivo para que acontecessem vários conflitos, tá? A economia estava estável, até aí tudo bem. E o forte comércio, ele possibilitou contatos com povos de outras culturas, tá? O que levava à expansão do comércio. Bom, de certa forma, o que a gente pode entender? Que começou então, né, teve início um processo de expansão e que essa galera começou então a buscar o controle de rotas marítimas, igualmente utilizadas por outros povos, como os persas, por exemplo. Então, se eles conseguissem, por exemplo, o domínio de algum mar, de alguma coisa assim, né, de alguma rota marítima, seria muito positivo para eles. Porque eles tendo o domínio daquela rota, eles poderiam definir como é que as coisas iam acontecer. Poderiam, por exemplo, estabelecer algum imposto que qualquer outro navio, qualquer outro povo ao passar por ali, fosse obrigado a pagar para eles. Então seria também uma forma deles ganharem dinheiro, né? Ganharem
né, lucrarem ainda mais. Bom, de forma paralela, os persas, tá? Eles também buscavam o controle do comércio marítimo. Então, dá para ver que isso era uma coisa realmente muito vantajosa, porque vários povos queriam isso, né? Os persas, eles nesse período, eles já tinham conquistado boa parte do Oriente Médio, do que a gente chama de Oriente Médio hoje em dia, tá? E o norte da África. E não demorou muito, eles conseguiram também dominar as colônias que a Grécia tinha, que ficavam na Ásia Menor. Isso, então, deu uma despertada assim nos atenienses. Eles, opa, essa galera aí, perigo, perigo, eles vêm com tudo, né? Estão vindo com tudo. Mas não foi só Atenas que ligou assim, opa, esse grupo aí, né? Esse povo aí, os persas, não foi só com Atenas, não. A Grécia inteira se ligou, né? Que eles precisavam fazer alguma coisa, eles precisavam se organizar para que a Grécia inteira não fosse não só derrotada, mas também não fosse conquistada pelos persas. Então, de fato, os persas eles começaram a ser um perigo, tá? E aí, a gente vai acabar entrando então no primeiro conflito, que são as guerras médicas ou greco-pérsicas. Então, vai ser o primeiro confronto que ele vai acontecer do ano 490 a.C. e vai até o ano 478 a.C. Sempre lembrando que tudo AC, né, antes de Cristo, e a gente fala em ordem decrescente, né? A gente fala sempre em ordem decrescente. Então vamos lá. Como é que foi então esse conflito, essas guerras médicas ou greco-pérsicas, tá? Então, se por acaso que eu falar guerras médicas, depois eu falar guerras greco-pérsicas, estou falando do mesmo conflito, ok? Bom, os persas, eles já tinham conquistado várias regiões, como a Mesopotâmia, por exemplo, tá? O que mais? Egito, Fenícia, Palestina, as colônias gregas da Ásia Menor, enfim, um território bem considerável, né? Oriente Médio, um território bem considerável. E aí, então, eles começaram a olhar assim, né, para a Grécia continental, a Grécia peninsular, que era onde ficava o quê? Atenas. Quem ficava, né? Atenas e Esparta ficavam nessas regiões. Então começaram a olhar assim, esses territórios aí nos interessam, né? Gente, as duas maiores polis, né, as mais fortes, aquela coisa toda, então chamou, né? Chamou muita atenção. Logo após, então, a conquista da Ásia Menor, assim que os persas conquistaram a Ásia Menor, as colônias gregas, na verdade, né, da Ásia Menor, o rei persa Dario I, ele teve que lidar com uma revolta que aconteceu numa cidadezinha chamada Mileto, e que teve o apoio dos atenienses, tá? E que acabou sendo, né, assim, acabou sendo destruída. Esse fato levou os persas, então, a declararem guerra contra Atenas, tá? Então, assim, opa, a coisa, né, ficou tensa, né? Então, os persas tiveram aí o seu motivo para declarar guerra a Atenas. Aí, a Batalha de Maratona, que vai acontecer no ano 490, né? O primeiro confronto, né? Logo no início, foi a primeira entre os persas e os atenienses. E ela vai acontecer após uma tentativa de invasão persa mal sucedida, né? Os persas vão tentar invadir a Grécia, vai ser muito mal sucedida essa invasão, e aí vai começar então esse confronto. A primeira batalha, que vai ser a Batalha de Maratona, tá? Maratona, por que esse nome? Ah, professora, eu conheço que maratona é aquele negócio que o pessoal faz de corrida, de não sei o quê, né? Que corre não sei quantos quilômetros. Não, não é isso. É porque Maratona era uma planície que ficava próxima a Atenas, tá? E os persas entendiam o seguinte, que se eles fossem pelo mar e se eles chegassem nessa cidade, em Maratona, eles poderiam surpreender os atenienses. Então chegariam de surpresa, conseguiria conquistar, dominar, enfim. Só que essa batalha durou pouco tempo. Foi uma batalha rápida. E os atenienses venceram, né? Nesse primeiro momento aí, os atenienses venceram. Bom, as guerras médicas a gente pode falar que foram disputas, né? Econômicas, políticas, territoriais entre os persas e os gregos, principalmente com os atenienses, tá? Quando a gente fala de gregos aqui, estamos falando dos atenienses, ok? Muito bem. Um fato curioso desse conflito da Batalha de Maratona
foi o seguinte: um soldado ateniense, ele, né, ele retorna, na verdade, assim, foi o retorno desse soldado que percorreu todo o trajeto de volta para Atenas a fim de avisar que havia vencido a batalha. Só que logo depois de dar essa notícia, ele morre. E aí, em sua homenagem, foi criada então a prova olímpica que encerra os Jogos Olímpicos, que é a maratona. E a distância é justamente de 40 quilômetros, que é a mesma que separa Atenas dessa planície de maratona. Então, assim, o que aconteceu? Esse soldado ateniense, quando acabou o conflito, ele fez todo esse trajeto de volta, né, lá da planície até Atenas, para poder falar, né, que eles tinham vencido, mas ele acaba morrendo depois. E, né, como eu tinha citado para vocês mais no início, né, do vídeo, né, tem essa questão dos Jogos Olímpicos, né, que vão ser uma herança dos gregos pra gente, e a maratona, né, é uma modalidade, né, é uma prova que, que encerra, né, os Jogos Olímpicos, e é que acabou sendo uma forma de homenagear, porque ele, né, o trajeto foi tão extenso que ele fez, não sei se foi por isso que ele chegou a morrer, enfim, ou ferido da guerra, enfim, mas por conta desse trajeto, então por isso que ficou com o nome de maratona, tá, gente? Então, após essa batalha, tanto os persas quanto os atenienses, eles se organizaram militarmente para possíveis novos combates. Então, eles perceberam que novos combates poderiam sim acontecer. E na Pérsia, o rei Dario I, ele já havia morrido, tá? E quem vai sucedê-lo será o seu filho, o rei Xerxes. Essa sucessão foi bem ruim para a Pérsia. Bem, bem ruim. Porque a Pérsia teve que recuar e a Pérsia teve que resolver vários problemas internos nas suas províncias, nas satrápias. Atenas, então, vai aproveitar essa oportunidade e vai buscar se unir com outras polis, visando conter possíveis ataques dos persas. Então, a Grécia aproveitou, né, Atenas, né, no caso, aproveitou esse momento para quê? Para se fortalecer, né, criar tipo uma rocha, né, uma proteção, para se, caso os persas quisessem invadir novamente, eles já teriam como se proteger, tá? O rei Xerxes, ele, enfim, ele vai iniciar os seus ataques. E ele vai vencer algumas tropas de Atenas, vai derrotar também o rei Leônidas de Esparta e a sua famosa tropa aí dos 300 soldados na Batalha de Termópilas. Essa Batalha de Termópilas, ela é retratada essa história, né, do rei Xerxes, esse confronto do rei Xerxes com o rei Leônidas, né, de espartanos com persas, é retratada no filme 300, tá? Ele é um filme para maiores de 18 anos, se me falar a memória, porque ele tem mais cenas assim, né? Então, mas tem o 300, depois tem o segundo filme 300, A Ascensão do Império, que ele vai contar tudo o que aconteceu antes da Batalha de Termópilas, tá? E aí, retrata lá legal, assim, eu gostei. Eu gostei dos dois filmes, sim, foram bons, tá? Então, o general Temístocles, ele optou por levar a população da Ática para Salamina no ano 480 a.C., onde então eles derrotaram os persas. As batalhas de Plateias e Micala, também no ano 480 a.C., expulsaram de vez os persas do mar Egeu, e isso acabou também fazendo com que Esparta se retirasse da guerra, mas Atenas continuou, tá? E fundou o que a gente chama de Liga de Delos. O que essa Liga de Delos fazia, né? Era para a qual todas as polis deveriam contribuir com soldados, com armamentos, com dinheiro, a fim de combater os persas ou qualquer outro povo, né? Qualquer outro perigo externo. Então, oficialmente, a guerra ela vai acabar no ano 478 a.C. Acima de tudo, minha gente, essas guerras médicas, elas levaram as polis gregas a uma fase de grande poder, tá? O que acabou assim, culminando, né, com a hegemonia de Atenas. E as guerras médicas, elas vão receber esse nome devido ao povo que eram conhecidos como Medos, que eles habitavam a região de origem dos persas, tá?
Não é de medo, não. É medos. Tá bom? Bom, a gente dá uma pausa aqui, então, e a gente retoma no próximo vídeo, na próxima semana. A gente vai começar, então, a falar sobre a Guerra do Peloponeso, que vai ser entre o ano 431 a.C. até o ano 404. Tá ok? Obrigada aí pela sua companhia. Espero que tenha gostado. A gente se encontra no próximo vídeo. Grande beijo pra você. Tchau, tchau.